Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz seja convosco nesta noite de terça-feira. Deus abençoe sua vida. Você que tem nos acompanhado às terças e quintas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu gostaria de falar algumas coisas aqui, algumas verdades que nós precisamos saber e lembrar. Existem aqueles que não sabem, precisam saber. E existem aqueles que sabem, precisam lembrar. Primeira coisa, vamos falar uma verdade. Jesus, ele voltará a qualquer momento. Se alguém disser para você, não, pode ficar tranquilo, Jesus não vai vir por enquanto não, ele está mentindo. Ele está mentindo. Porque o que a palavra de Deus nos mostra é que nós precisamos estar apercebidos, vigiando, porque não sabemos a hora que o Filho do Homem virá. Então, se uma pessoa diz para você, não, o Filho do Homem, Jesus não vai vir agora não. Então, quer dizer que ele sabe quando ele vai vir? Para afirmar isso? O que nós sabemos, o que Jesus disse é que vem sem demora, que vem cedo, que vem depressa. Nós podemos ver isso em Apocalipse 22, 12. Jesus está dizendo: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha aí, a sua obra. Eis que cedo venho, Jesus está dizendo. Tiago, ele escreveu o seguinte, Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Cá no versículo 8 ele diz, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está, o quê? Próxima. Está próxima, a vinda do Senhor está próxima. Se estava próxima lá no início da igreja, e agora? Está mais próximo ainda. Para o homem, o que é demorado não é para Deus. Em Hebreus capítulo 10, 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, Não tardará, é depressa. O que há de vir? O que há de vir? O arrebatamento da igreja. E Jesus fala também lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha o que o nosso Senhor diz.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus vem sem demora. A vinda do Senhor está próxima. Ele cedo vem e virá como vem um ladrão. Graças a Deus. Então, se o irmão ou a irmã sabe, não se esqueça. Se não sabe, a partir de agora, passe a esperar Jesus todos os momentos. Assim como nós sempre dizemos, Jesus Cristo poderá vir ainda hoje. Se ele não vier hoje, estaremos esperando por ele amanhã. Quero falar também um detalhe claramente para que você, meu irmão, minha irmã, possa entender uma coisa também que está por vir. Depois que Jesus arrebatar a igreja, o Império Romano ele vai subir do abismo, ou seja, ele vai reviver. Hoje em dia o Império Romano não existe, mas ele existirá novamente. Pastor, me mostra na Bíblia que isso vai acontecer. É simples, é só nós lermos em Daniel capítulo 9, 26, diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, observe, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Meu irmão, minha irmã, o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, príncipe com P minúsculo. Esse aqui não é o príncipe da paz, é o príncipe romano. Por quê? Porque nós sabemos pela história, pelas evidências históricas, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, que o povo romano destruiu Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo. Aliás, o nosso Senhor Jesus, ele profetizou sobre isso. Ele disse: quando virdes Jerusalém sitiadas de exército, sabeis que está próxima a vossa devastação. Devastação e destruição. Jesus disse para os discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, se referindo que o templo seria destruído. Jesus disse: vossa casa ficará deserta. Jesus profetizou o que está escrito aqui em Daniel. E nós sabemos pela história, tanto também pelos judeus quanto pelos romanos, que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O povo romano destruiu Jerusalém. Então o príncipe que há de vir, ele é um príncipe romano. Aqueles que dizem não, é judeu. Talvez seja um judeu nascido em Roma. Não é verdade? Talvez seja um judeu nascido em Roma, mas ele é um príncipe romano. Se o príncipe romano há de vir também o seu império, que é o Império Romano, que corresponde aos pés da estátua que Nabucodonosor viu em sonho, que Daniel interpretou, que a cabeça era de ouro, era a Babilônia, o Império Babilônico, o peito de prata era o Império Medo-Persa, o ventre de bronze era o Império Grego, e as pernas de ferro da imagem era o Império Romano. Tudo isso se cumpriu, mas falta o último império, que é os pés em parte de ferro, em parte de barro, que é o Império Romano revivido. Então o Império Romano virá. O Império Romano, Roma há de dominar o mundo, depois de Jesus arrebatar a igreja. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. É importante saber esses detalhes. Outra coisa também, outra verdade que nós precisamos falar. O mundo não vai se converter, não vai ficar melhor antes de Jesus voltar. Há irmãozinhos nossos que acreditam que o evangelho vai triunfar, que breve todos vão se converter e que esse mundo vai virar um paraíso. Não é verdade isso. Veja o que nós podemos encontrar nas páginas das Escrituras. Veja só, nos escritos do apóstolo São Paulo, 2 Timóteo 3,
diz assim, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha só, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Veja o que está escrito aqui. E mais adiante, ele vai dizer também no versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então as coisas não vão melhorar, irão de mal para pior. Veja o que Jesus disse em Mateus 24:12, falando dos últimos dias depois do arrebatamento. Veja como que vai estar o mundo. Mateus 24:12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Já pensou? O amor de muitos se esfriará, a iniquidade vai se multiplicar. Veja mais um pouco, Apocalipse 13:3. Nós vamos ver o seguinte, Apocalipse, capítulo 13, 3, diz assim, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Olha aí, a humanidade vai chegar ao ponto de blasfemar contra Deus conscientemente, sabendo que Deus é todo-poderoso, e escolher adorar Satanás, que é o dragão vermelho. Adorando também o Império Romano, adorando a besta, o anticristo, menos a Deus. Veja que ponto que vai chegar a rebelião, ao ponto deles fazerem festa quando conseguirem matar os 2 profetas, que nós cremos que é Moisés e Elias, que vão profetizar em Jerusalém nos 1260 dias iniciais do tempo da ira. Aqui em Apocalipse, no capítulo 16:9, diz assim, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então eles vão, mesmo sofrendo um juízo terrível, mesmo as pragas caindo sobre eles, eles vão blasfemar o nome de Deus e a rebelião vai estar tanta que não vai restar outra alternativa para Deus, a não ser condená-los ao lago de fogo. Então Jesus vai vir e eles serão destruídos. Vou terminar essa palavra lendo Lucas capítulo 17, 22. Olha só. E disse aos seus discípulos, ou seja, Jesus disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, aqui Jesus está falando da sua segunda vinda para Israel, quando todo olho verá. E a sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, né? De uma parte a outra do céu, como está escrito aqui. Aí ele vai dizer, o versículo 25, mas primeiro, ou seja, antes, para que ele convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos.
como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, outro deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. E respondendo disseram, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Meu irmão, minha irmã, Jesus fala aqui dos últimos dias. E depois, no final, Jesus mostra como vai se dar início esse tempo onde o Filho do Homem há de se manifestar, com o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer e as pessoas vão continuar comprando, vendendo, edificando, sem temer a Deus, como nos dias de Sodoma, como nos dias de Noé. Interessante é que antes de vir o dilúvio, Noé, o que aconteceu primeiro? Noé foi tirado do meio deste mundo, houve uma retirada, é como se Deus tivesse arrebatado Noé. Ele colocou Noé dentro da arca, a salvo, para depois mandar o dilúvio. Ele poderia ter deixado Noé no meio das águas e salvado Noé lá no meio das águas. Mas não, ele colocou num lugar seguro, dentro da arca. Assim também, Jesus poderia deixar a igreja passar pelo tempo da ira e salvar a igreja no tempo da ira. Mas ele vai salvar da hora da provação, do tempo da ira. Ele vai tirar a igreja antes, assim como tirou Noé e colocou dentro da arca antes de vir o dilúvio. E Ló também saiu de Sodoma antes de chover fogo do céu. Poderia ter caído fogo do céu, destruído Sodoma e Gomorra e Ló ter ficado lá no meio vivo. Deus tinha poder para fazer isso, mas ele escolheu tirar Ló primeiro e depois então veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Assim também vai haver a retirada da igreja antes que venha o tempo da ira. E o mundo não vai melhorar, não vai, até que aconteça a segunda vinda do Senhor visivelmente para Israel, onde ele vai estabelecer o milênio nessa terra. Nosso Senhor Jesus, ele cedo vem, ele virá sem demora. E eu volto a repetir o que eu disse no início dessa palavra. Se nós não sabemos, devemos saber. E se nós sabemos, devemos lembrar a todo instante. Muitos estão hoje preocupados em plantar, colher, edificar, casar, dar-se em casamento. Mas não estão preocupados em trabalhar para Jesus, fazer alguma coisa por amor a Jesus, para juntar um tesouro no céu. Não é verdade? O nosso trabalho no Senhor não é vão. Vamos, a partir de agora, fazer alguma coisa para Jesus. O que Deus colocar no seu coração para fazer para Jesus, faça, trabalhe para Ele. O que Deus colocar no meu coração para fazer para Jesus, eu devo fazer. Porque daqui a pouco eu vou comparecer diante de Deus. Essa vida aqui nessa terra vai acabar. E o que vai, eu só vou levar as minhas obras. Como diz no primeiro versículo que nós lemos aqui. Jesus, ele disse em Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Graças a Deus. Numa outra oportunidade, nós vamos estar falando mais a respeito de outras coisas que estão por vir. Hoje falamos de 3 coisas só, algumas coisas. 3 coisas que hão de vir. Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, no canal do YouTube, ao vivo com essa palavra. Obrigado por ter estado aqui comigo, meditando na palavra de Deus. Lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.